Muito bem, meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Estamos aí mais uma vez aqui no nosso programa, né? Programa Palavra Viva. Demora, mas sempre estamos aqui no nosso canal com conteúdo inédito para vocês. Hoje nós vamos começar aí, dando continuidade, né, à nossa série de exposições aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos falar hoje, começar hoje, né, uma série dentro da série, né, que nós estamos aqui no Evangelho de Marcos. Vamos falar sobre os 12 apóstolos. Vamos falar sobre os 12 apóstolos, começando hoje pelo apóstolo Pedro. Nós vamos pensar aí mensagens biográficas sobre cada apóstolo de Jesus Cristo. A última mensagem aqui que foi para o ar, nós falamos sobre o chamado, né, de Jesus para com os 12. Jesus chamou da multidão os discípulos, dos discípulos ele chamou os apóstolos. E ele nomeou 12 discípulos para que fossem os seus apóstolos. E nós vamos pensar um pouco na biografia de cada um dos apóstolos de Jesus. Que o nosso objetivo é conhecer, é aprofundar o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus. Nós já estamos quase aí um ano caminhando, infelizmente não toda semana, mas sempre que podemos, estamos aqui de 15 a 15 dias, de mês em mês, mas estamos aqui sistematicamente produzindo aqui um conteúdo para vocês no nosso canal. Então, quero que vocês desde já se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem, sobretudo compartilhem aí com o maior número de pessoas possíveis. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, aí no Messenger, compartilha aí nos Store, marca a gente, tem aqui as minhas redes sociais na descrição do vídeo. Você pode também marcar o arroba do programa Palavra Viva lá no Instagram, tem um perfil lá, vou deixar o link aqui para vocês, o arroba aqui para vocês nos seguirem lá no Instagram. De vez em quando eu faço cortes aqui dos nossos vídeos e jogo lá, vocês podem também estar compartilhando aí com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos chamar aí a nossa vinheta e nós vamos falar hoje sobre Pedro, o líder dos 12 apóstolos, o líder da igreja, o líder dos discípulos. Vamos pensar nesse importante personagem da história da igreja cristã. Estamos de volta e vamos então pensar hoje sobre Pedro, o Simão, Cefas. Vamos pensar um pouco aí sobre esse personagem, o líder, Foi o líder dos discípulos, foi o líder dos apóstolos e foi o líder da igreja. Nós vamos pensar nesse importante personagem. O texto para o qual eu quero chamar a atenção de vocês, vou fazer a leitura apenas para nós nortearmos a nossa fala aqui, mas nós estamos ainda em Marcos capítulo 3, versos 13 a 19. Mas o versículo para o qual eu quero chamar a atenção de vocês é o versículo de número 16. Marcos 3,16, que diz assim: Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Então esse é o texto para o qual nós vamos meditar, para o qual eu quero chamar a atenção de vocês. Jesus escolheu 12. E vale lembrar que um discípulo, um mestre daqueles dias, chamava para si pelo menos aí 5 discípulos. 5 discípulos. Um rabi, um mestre daqueles dias, chamava para si pelo menos 5 pessoas. Jesus, no entanto, escolheu 12. Porque Jesus estava olhando para o retrovisor, pensando nos 12 patriarcas de Israel, pensando nas 12 tribos de Israel, e olhando para o futuro, ao mesmo tempo, e pensando no novo Israel, que seria formado a partir dos 12 apóstolos, que seriam os líderes da igreja cristã daqueles dias, que seriam os grandes baluartes da igreja cristã daqueles dias. Então Jesus chama para si 12
e torna eles alguma coisa, torna eles seus apóstolos, seus enviados, que carregavam uma missão, uma mensagem. Inclusive valeria a pena, eu não me dediquei a isso integralmente, mas valeria a pena, né, em outra oportunidade, quem sabe no final dessa série que eu farei sobre os 12 apóstolos, pensar sobre a palavra apóstolo, exclusivamente sobre a palavra apóstolo e sobre os novos apóstolos desses últimos dias. Porque, bem da verdade, inclusive tem um livro do reverendo Augustus Nicodemos Apóstolos, é uma tese dele, de doutorado, alguma coisa assim, que ele trata sobre o assunto, de pessoas que querem arrogar para si um título, né? Um título, porque no passado ser chamado de pastor era um motivo de um grande respeito, as pessoas respeitavam muito o pastor. E só que isso, com o decorrer dos anos, infelizmente, isso deixou de ser, infelizmente. Hoje, um pastor já não tem o prestígio, o respeito que tinha, talvez, no passado, como também um padre. Inclusive, numa pesquisa, né, numa pesquisa feita por uma revista famosa, as classes mais desacreditadas no nosso país são os políticos, né, a política em si, a polícia militar e os pastores. São as classes mais desacreditadas no nosso país, infelizmente. Para vocês verem. E por conta disso, penso eu, também surge esse fenômeno, né, de títulos. Tem a ver também com esse relativismo que nós vivemos, essa busca de títulos, né, essa geração que busca nome, renome. E muitos querem arrogar para si o título de apóstolo, de bispo, né, de bispa. Inclusive existe bispa, pastora, né, e etc. Vários títulos, né, vice-deus, tem umas coisas assim bizarras. Mas a verdade é que apóstolo, e entenda a minha fala aqui, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo de verdade é os apóstolos que estão aqui relatados nas páginas do Novo Testamento. Incluindo Judas, né, que se enforcou, Matias e o apóstolo Paulo. São os únicos apóstolos que são de fato apóstolos. Depois disso, o sentido de apóstolo no contexto atual, nós entendemos como os missionários. A palavra apóstolo significa enviado. Então, apóstolo, num sentido mais estrito da palavra hoje, são os missionários, são aqueles que estão em missões, que saíram da sua terra natal, que saíram da sua geografia e se dirigiram a outro contexto para fazer a obra de Deus. Esses são verdadeiramente apóstolos. Agora, pessoas que querem título de apóstolo, como os apóstolos o foram, isso é antagônico ao que nós acreditamos. E no topo da lista dos 12, né, que Jesus chamou, que Jesus escolheu, que Jesus nomeou, ele colocou lá no topo da lista, verso de número 16, a qual nós lemos, Simão, Pedro, né, foi escolhido aí para ser o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo chamado para o apostolado. Então a pergunta que nós temos que nos fazer, e é essa a minha intenção aqui hoje, é pensar com vocês quem era Pedro. Quem era Pedro? Quem era esse personagem? Quem era esse apóstolo de Jesus Cristo? Quem era ele? Então, em primeiro lugar, era Simão, era Pedro e era Cefas. Veja bem, 3 nomes e um único homem. O nome Simão, né, é o nome que aparece para nós, a princípio, é uma abreviatura de Simeão. Simão é uma abreviatura de Simeão, que é também um nome que se tornou helenizado, né? Simão é um nome que foi helenizado, né? Mas que significa originalmente, pela sua raiz lá atrás, no Antigo Testamento, significa ele ouve, ouvinte, ou o que escuta ou cumpre um pedido. Se vocês estiverem lembrados, Simeão era o nome de um dos patriarcas de Israel, que foi o segundo filho de Jacó com Leia, né? Isso está lá em Gênesis, capítulo 29, verso de número 33. E o nome Simão, né, que deriva de Simeão, aparece no Novo Testamento 75 vezes. 75 vezes. Então imagine como que é interessante esse fato. Esse nome, né, que era comum naqueles dias, né,
e um nome que provavelmente muitos pais daqueles dias deram a seus filhos, por ser o nome de um dos patriarcas, aparece aqui no Novo Testamento, inclusive, 75 vezes. O segundo nome é o nome Pedro. É o nome Pedro, né? Ou Petrus, né? Petrus, que significa pedra, rocha, né? Ou fragmento de rocha. E aparece nas páginas do Novo Testamento 154 vezes. 154 vezes. Como Cefas, né? Que também significa pedra, rocha, e aparece no Novo Testamento apenas 9 vezes. Então, 2 destaques eu quero aqui fazer para vocês. Em primeiro lugar, o nome dado por João. Nome dado por João. Simão foi o nome dado por João a seu filho, ou seja, o pai de Simão. E João, ele quando colocou esse nome, né? Colocou esse nome no seu filho, Simão, né? Simão. Ele estava dizendo, Deus ouviu. Ele estava dizendo, Deus ouve. Ele está dizendo, o que escuta, o que cumpre um pedido. Esse é o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado pelo qual João deu esse nome a seu filho. Isso por quê? Porque para um judeu, e eu já falei isso várias vezes aqui, o nome para um judeu, quando o pai dava o nome a seu filho, ele estava profetizando. Né? Tinha a ver com o contexto a qual aquela criança nascia, como também tinha a ver com os votos com que o pai estava dando para o futuro daquele filho. Então aqui nós estamos vendo que o pai aqui de Simão, João, estava profetizando, ou estava definindo, ou mesmo estava dizendo que Simão era a resposta de Deus à sua oração, ao seu pedido, ao seu clamor. Nós não sabemos ao fato qual é o contexto a qual vivia João, a sua esposa, naqueles dias, mas sabemos que havia por trás disso um pedido, que Deus o ouvisse, que Deus o atendesse. E quando Deus o atendeu, Deus o ouviu, ele carimba o seu filho com esse nome. Então, já é uma profecia maravilhosa. Já é uma palavra profética maravilhosa para o seu filho. É o sinal, é a prova de que Deus ainda ouve. Que Deus ainda atende aos seus filhos. Que nosso Deus não tem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas ele está o tempo inteiro com os ouvidos abertos e atentos a nossas orações, ao nosso clamor, a tudo que nós venhamos a apresentar a ele. Em segundo lugar, o nome dado por Jesus. O nome dado por Jesus. Veja bem, Jesus não mudou o nome de nenhum outro apóstolo, de nenhum outro discípulo. Nós temos lá o apelido, né, Filhos do Trovão, pensando em João, pensando em Tiago, mas aparece uma única vez na Bíblia. Mas, aqui, falando de Simão, quando André apresenta Simão a Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é mudar o nome dele de Simão para Pedro. O texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 42, diz o seguinte: levou-o a Jesus, isto é, André levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, no primeiro contato de Simão com Jesus, Jesus já deu um novo nome para ele. Já deu uma nova identidade para ele. Isso é interessante porque no Antigo Testamento, uma mudança de nome, né, prenunciava, né, a atribuição de uma missão. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, grande pai para pai de multidões. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Deus ele mudou o nome de alguns personagens da Bíblia. E aqui, Jesus, no contexto do Novo Testamento, muda o nome de Simão para Pedro, que significa rocha, pedra ou fragmento de pedra. Em outras palavras, Simão, né, seria o quê? Uma rocha. Simão seria um alicerce. Simão seria constante. Simão seria inabalável. Simão seria o quê? Irredutível. Isso é o que Jesus estava designando para Simão. Isso é curioso porque Pedro, né, Simão, Cefas, é sinônimo do contrário disso.
sinônimo o quê? De inconstância, de impulsividade. Ele é sinônimo de medo, de fé, de dúvida. Só que Jesus estava olhando para Simão, vendo as fragilidades de Simão, conhecendo Simão, sabendo quem Simão era, e dizendo para Simão, a partir de hoje, eu tenho um novo futuro para você, eu tenho uma nova missão para você, eu tenho um novo desígnio para você. E o desígnio é que você será o quê? Alguém constante, alguém que será um fundamento, será alguém irredutível, que será alguém que terá será como uma rocha, como uma pedra. Não será alguém inconstante, levado pelo vento, não, você vai ser uma rocha, você vai ser um fundamento. Esse era o desígnio de Jesus para Simão. Esse era o desígnio de Jesus para Simão. Quer dizer, Jesus não estava preocupado em quem Simão era, mas ele estava preocupado em quem Simão se tornaria. E isso é poderoso para nós. Porque Jesus nunca vai olhar para mim, nunca vai olhar para você, e vai ver em nós nossos defeitos, nossas fragilidades, nossas inconstâncias, nossos medos, nossos defeitos. Não, Jesus vai olhar para tudo isso e não vai ver isso como um ponto final. Nunca vai olhar para mim, para você e vai dizer assim, porque ele tem esse defeito, tá acabado para ele. Não, é a partir daí que Jesus vai pegar tudo isso aí, transformar e apontar para nós aquilo que ele tem a realizar na nossa vida. Porque Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que dá novos rumos. Jesus é aquele que faz uma obra completa na vida do ser humano, na vida dos seus discípulos. Ele sabe quem é os seus discípulos. Ele chama seus discípulos sabendo quem seus discípulos são para torná-los alguma coisa. Para construir eles. Para trabalhar neles e para que possa usar eles da maneira que ele assim deseja. Então, veja bem, Simão é o único personagem, é o único discípulo que Jesus muda o nome. Que Jesus dá um novo significado, um propósito. Isso logo de início, isso logo de cara. Segundo, era filho do presente de Deus e do Deus cheio de graça. Era filho do presente de Deus e do Deus cheio de graça. Veja bem, Pedro tinha um pai que tinha dois nomes. Jonas e João. Jonas significa pombo, ser pacífico, presente de Deus, pessoa capaz de atravessar as piores crises com paciência, tranquilidade e resignação. João significa Deus é cheio de graça, agraciado por Deus, a graça e a misericórdia de Deus, e Deus perdoa. Então veja bem, nós não temos muitas informações sobre a biografia, a vida do pai de Pedro, que também, consequentemente, é pai de André. Mas nós o que sabemos dele, né, as informações que nós encontramos dele, nós podemos compreender um pouquinho sobre quem era João, quem era Jonas. Por exemplo, ele era um judeu conservador. Ele era residente de Betsaida. Ele era empresário de pesca. Ele era um presente de Deus. Ele era um agraciado por Deus. Então veja bem, Pedro e seu irmão André não precisavam de pai melhor do que esse. Um pai piedoso, que educou bem os seus filhos, que lhes deu uma profissão, que profetizou bênção sobre eles. Pedro não tinha que reclamar do seu pai. Ele tinha no seu pai uma referência. Que melhor pai é esse? Um pai que é um agraciado por Deus, que é um presente de Deus, que é alguém pacífico. O que é curioso isso, porque vamos pensar, Pedro é símbolo de alguém esquentado. É Pedro quem lá na frente vai arrancar uma espada da bainha e vai arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Mas quando eu olho para o pai de Pedro, eu vejo um homem pacífico, um homem resiliente, um homem que é o completo oposto do seu filho. Quer dizer, eu vejo qualidades no pai de Pedro que talvez Pedro não tenha imitado, mas não significa que o pai dele não tinha boas qualidades. Isso aqui é um ponto para nós. Porque algum pai olha muitas vezes para um filho, porque às vezes e essas contradições acontecem. E a Bíblia nos apresenta exemplos disso. Vou dar 2 para vocês. Os filhos de Eli e os filhos... Aliás, vou dar 3. Os filhos de Eli, os filhos de Samuel e os filhos de Davi. Se você pensar bem, os filhos de Eli era um homem de Deus. Embora nós entendemos que em dado momento da sua vida, a frieza espiritual, a mornidão espiritual tomou conta da vida dele. A ponto de ele não disciplinar mais seus próprios filhos. E seus filhos se tornarem homens rebeldes. Se tornarem filhos perversos. Inclusive Deus levanta Samuel para profetizar contra Eli e a sua casa. E por conta da sua omissão.
Samuel era um profeta de Deus, foi chamado por Deus, foi levantado por Deus, escolhido por Deus num tempo difícil. Mas os seus filhos lá na frente vão dar trabalho para ele. Vão ser filhos difíceis. Um pai piedoso, filhos perversos. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas teve filhos o quê? Perversos, maus. Então, pode acontecer esses fenômenos? Pode. Vou dar outro exemplo. Ezequias e Manassés. Ezequias foi um dos maiores reis de Israel. Um dos homens mais piedosos do seu tempo. Porém, Manassés foi um dos reis mais ímpios. Embora tenha se arrependido no final da sua vida, por exemplo do seu pai, ter sido um homem piedoso. Desculpa. Ele se arrependeu no fim da vida, mas o pai era uma coisa, o filho era outra. Como pode acontecer o contrário. O filho pode ser bom e o pai pode ser ruim. Vou dar outro exemplo. O próprio Ezequias teve um pai perverso, Acás. Acás foi um mau rei, mas Ezequias não repetiu os mesmos pecados de seu pai. Mas Ezequias foi um pai bom, mas o seu filho foi um filho perverso. Quer dizer, existem essas contradições. Existem essas contradições. No caso aqui eu vejo qualidades, atributos no pai de Pedro, de Simão e de André, e que talvez os filhos não tiveram os mesmos atributos. Por isso eu digo aqui, você que é pai, você que é mãe, muitas vezes se julga, eu já vi exemplos caóticos, né, em velórios inclusive, de filhos que morreram por questão de drogas, de overdose e coisa assim, e os pais muitas vezes se culpam por causa do pecado dos filhos. Aí, a Bíblia diz lá em Ezequiel, um texto que para mim é importante, deveria ser mais ensinado e pregado sobre isso, que o pai é responsável pelo seu próprio pecado, o filho pelo seu próprio pecado. O filho não vai levar a maldade do pai, nem o pai vai levar a maldade do filho. Não existe esse negócio de maldição hereditária. Existe maldição hereditária quando o filho insiste no pecado do pai. Ou quando o pai insiste no pecado do filho. Aí sim. Agora, cada um vai ser responsável pelos seus próprios pecados. Cada um vai ser responsável pelos seus próprios erros. Então pode existir o fato de ter pais piedosos e filhos perversos. Como pode ter o fato de filhos piedosos e pais perversos. E cada qual vai ser responsável pelo seu próprio pecado. Cada um vai ser responsável pelo seu próprio erro. Então eu vejo aqui no pai de Simão, no pai de André, um homem de Deus, um homem piedoso, que deixou um legado, deixou um exemplo para seu filho. Ele nasceu num lar muito bem estruturado. Terceiro, era irmão do primeiro discípulo de Jesus. Quem era Pedro? Pedro era irmão do primeiro discípulo de Jesus. André era irmão de sangue de Pedro. André era irmão de sangue de Pedro. E André, antes de se tornar discípulo de Jesus, ele havia sido discípulo de João Batista, né? E isso já nos faz pensar muito sobre quem que era André. Porque imagina você, André já deu um grande passo de ter se tornado discípulo de Jesus. Mas se nós pensarmos que André, antes de ter sido discípulo de Jesus, foi discípulo de João Batista, e João Batista, pelas palavras do próprio Cristo, não houve homem nascido de mulher como João Batista, o pregador do deserto, um pregador que morreu martirizado, porque a morte de João Batista pode ser considerada um martírio, porque ele não quis renunciar a uma verdade da palavra de Deus. Então imagina, ser discípulo de Jesus já é uma maravilha. Imagina ser discípulo de João Batista. Um homem piedoso que o próprio Cristo, o Deus encarnado, o elogia. Lá no texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, por exemplo, verso de número 35 a 42 diz: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E aqui nós entendemos que é André e é João, o apóstolo João também. Os 2 primeiros discípulos de Jesus antes haviam sido discípulos de João Batista, André e o apóstolo João. E vendo passar, a Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este chamou primeiro a seu irmão Simão e lhe disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo.
e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então veja bem, André conheceu a Jesus. E imediatamente o que? Ele apresentou Pedro a ele. Ele apresentou Pedro a Jesus. Então, veja bem, não existe melhor irmão do que esse. Um irmão que apresenta seu irmão a Jesus. Um irmão que leva os seus parentes a Jesus. Que leva alguém a Jesus. Então, primeiro André, ele se converteu, ele se tornou discípulo e daí ele começou o quê? A ganhar para Jesus a sua família. Primeiro que ele conquistou foi quem? Foi seu irmão Pedro, que provavelmente era mais velho do que ele. Então, eu penso que todo Simão Pedro, ele precisa de um André. E os Andrés, eles são o quê? Parteiros. Eles são parteiros. Né? Eles são aqueles personagens que ajudam os novos crentes, ajudam os novos convertidos. Né? Toda família ela precisa de um André, toda igreja precisa de um André, toda nação precisa de um André. Né? André é aquele personagem que ele sai de cena para que outros possam se achegar a Jesus. André foi o primeiro discípulo de Jesus, João foi o segundo, Pedro o terceiro e Tiago foi o quarto. E se nós pensarmos, Pedro se tornou o líder, né, dos 12, né, dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, o líder da igreja. João era o discípulo amado, era o discípulo mais íntimo de Jesus, aquele que recostou a cabeça sobre o peito de Jesus. Tiago foi o primeiro mártir do colégio apostólico, né? O primeiro a ser morto por Jesus. Porém, se nós olharmos ainda mais daquela lista, né? Porque nós temos a multidão, os 70, os 12, Pedro, Tiago e João. Da lista dos 3 mais íntimos, você não encontra André. Você não encontra André. Só que você também não encontra na Bíblia nenhum texto de André enciumado por conta desse fato. Você não encontra nenhum texto de André bicudo, porque ele não está na lista dos mais íntimos de Jesus. Do círculo mais íntimo de Jesus, você não encontra isso. E não deveria também ser. Por quê? Porque é por conta de André que Pedro veio a conhecer a Jesus, que João veio a conhecer a Jesus, que Tiago veio a conhecer Jesus, que eles se tornaram os primeiros discípulos de Jesus. Quer dizer, tem muitos Andrés que vão colocar Pedros para serem os primeiros. Porque isso é um ponto importante. Tem muita gente que vai trabalhar nos bastidores. Tem muita gente que vai trabalhar em lugares estratégicos no reino de Deus, em que vão colocar outros em evidência. Eles não estarão em evidência, mas permitirão que outros fiquem em evidência, para que os propósitos de Jesus se realizem. Por isso não pense que se Pedro está em primeiro lugar, é porque Pedro era o melhor. Era porque Pedro era o cara, era porque Pedro chegou primeiro. Não! Para Pedro chegar lá, teve um André por trás. Para Pedro chegar lá, para João chegar lá, para Tiago chegar lá, ou para qualquer outro chegar lá, teve alguém que veio e que colocou ele ali diante. Sempre vai ter alguém. Alguém fica se menosprezando. Não. Tem muita gente que você não vai ver o nome num cartaz de uma pregação. Você não vai ver o nome dele num cartaz porque cantou, ou porque talvez num feito. Não, mas ele vai estar lá nos bastidores, na intercessão, no evangelismo. Ele vai ter entregado um folheto para alguém, que alguém vai ir lá no culto, vai entregar a vida para Jesus. Vai sempre ter um André trabalhando nos bastidores. Vai sempre ter alguém levando alguém até Jesus. E Jesus vai fazer a obra na vida dele. Por quê? Porque teve alguém lá trabalhando. André é esse homem. André é esse personagem. E que privilégio foi de Simão ter o seu irmão como aquele que o levou a Jesus. Talvez esse deveria ser nosso alvo. O nosso maior alvo deveria ser ganhar a nossa família para Jesus. Eu fico pensando, por exemplo, na família de Noé. Noé não ganhou o mundo inteiro para Jesus. Para Deus. Ele não salvou todas as pessoas dos seus dias do dilúvio. Não salvou. Mas também ele não perdeu nenhum da sua família. Ele não perdeu nenhum de dentro. Ele não ganhou ninguém de fora, mas ele também não perdeu ninguém de dentro. O maior perigo talvez seja esse. De nós perdermos os de dentro. É por isso que é uma recomendação, vou falar disso daqui a pouco. Aquele que não governa bem a sua casa, como que quer cuidar da igreja do Senhor? Eu primeiro preciso preocupar e colocar como alvo ganhar a minha família, minha casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, meus avós, meus tios, meus primos. Aí eu vou me preocupar em ganhar o resto do mundo.
As primeiras pessoas que eu tenho que colocar como alvo de minhas orações para que venham ter um encontro com Jesus é os da minha família, os da minha casa. É o exemplo de Jó. Levantava de madrugada, sacrificava por cada um de seus filhos, pensando ele de ter cometido alguma falha diante de Deus. Então ele se antecipava, ele sacrificava por cada um de seus filhos. Talvez seja esse o nosso alvo. Eu vou tirar um dia da semana para jejuar pelos meus filhos. Vou tirar um dia para jejuar pela minha esposa, pelo meu marido, pelos parentes distantes, de perto. Vou ter alvos, mas eu quero ganhar a minha família, porque você pode não entrar no céu com a casa própria, com um carro novo, com a roupa que você comprou bonita, mas você pode entrar no céu com a sua família inteira. E esse deveria ser nosso maior objetivo, ganhar a nossa família para Jesus. E vou dizer, mas lá no inferno, na palavra do rico, do Lázaro, aquele, né, o rico foi para o seio de Abraão, foi para o Hades. E ele falou, olha, manda alguém lá avisar. Ele queria pregar. Ele queria ganhar a sua família depois que já não tinha mais jeito. Não dá mais. É agora que é o alvo de ganharmos a nossa família para Jesus. Quarto lugar. Era natural de uma cidade que recebeu muita luz do evangelho de Jesus Cristo. A localização exata de Betsaida, ela se tornou motivo de muitas pesquisas arqueológicas, né, nos últimos tempos. E era certo que se localizava ao norte do Mar da Galileia, a saber, a existência de água durante todo o ano, né? Cruzamento de antigas rotas comerciais, solo fértil, fatores que influenciaram o aparecimento de diversas aldeias em torno do Mar da Galileia. E quando os arqueólogos, né, foram estudar, né, e descobriram muitas aldeias destruídas, espalhadas na área, a dúvida era: qual é Betsaida? Né? Qual que era Betsaida? E conforme as últimas escavações, Tel, eu não sei pronunciar a palavra aqui, foi entendido que era Betsaida. E de acordo com o historiador, né, e ex-comandante, né, judeu, né, romano, Flávio Joséfo, Betsaida foi dada por Herodes Filipe em 30 a.C., sendo um dos filhos de Herodes o Grande, o irmão de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista. E nomeou aquela cidade, né, para Júlia, em honra à filha de César, e ergueu ali um templo em honra a Lívia, a mãe do imperador romano Tibério. E na época de Jesus, era uma vila de pescadores, né, e é citada nos 4 evangelhos pelo historiador romano Flávio Joséfo, que também, inclusive, foi enterrado lá, né? Foi a cidade a qual ele foi enterrado. Por exemplo, os apóstolos Pedro, André e Filipe eram naturais de Betsaida, segundo o texto de João, capítulo 1, verso 44. E lá, Jesus realizou inúmeros milagres, como, por exemplo, a multiplicação dos pães, né, e dos peixes, a cura, por exemplo, do homem que era cego. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, colocou nos seus olhos, Jesus realizou ali aquele milagre. Então foi uma cidade, né, em que foi extremamente marcada pela presença de Jesus. Jesus transitou por diversas vezes naquela cidade, realizou dezenas de milagres naquela cidade, e Pedro nasceu naquela cidade. É bem verdade que Pedro nasceu ali, depois se casou e foi morar em Cafarnaum, mas aquela região, aquela cidade foi uma cidade em que a mensagem do evangelho foi densamente pregada, densamente ensinada. E aqui fica um alerta para nós. Porque se nós pensarmos, eu penso pela nossa realidade aqui, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba hoje é uma cidade, né, que, por exemplo, se nós pegarmos o bairro do Araretama, por exemplo, eu não duvido dizer que no bairro do Araretama, em cada rua do bairro do Araretama, é capaz de ter uma igreja evangélica. É capaz de ter uma igreja evangélica. A cidade de Pindamonhangaba é uma cidade extremamente conhecedora do evangelho de Jesus Cristo. É difícil dizer alguém que não conheça o evangelho de Jesus Cristo na nossa cidade. Ou vou dizer até mais, no nosso país. Então nós somos privilegiados e mais, nós temos liberdade para pregar o evangelho. Temos liberdade no nosso país, ainda,
de pregar o evangelho, de falar das boas novas do evangelho. A história testifica dos grandes feitos de Deus na história do nosso país, desde que o protestantismo aqui entrou, não só o protestantismo, o catolicismo, a América Latina, por exemplo, no Brasil, descoberto em 1500, foi o país em que foi rezada a primeira missa. Inclusive os primeiros viajantes, né, Pedro Álvares Cabral, quando via de longe, já falava Ilha de Vera Cruz, né? Terra da cruz, já falava, já apontava para Cristo. Então, nós entendemos que nós somos um povo extremamente privilegiado pelo evangelho estar aqui no nosso país. Somos privilegiados. E isso deveria ser motivo de gratidão para nós, porque em muitas nações, em muitos contextos, o evangelho não é permitido entrar. E nós somos privilegiados. Hoje nós podemos entrar e carregar uma Bíblia de braço do braço. Nós podemos gravar um vídeo, colocar na internet. Nós podemos ir para a praça e anunciar o evangelho. Nós podemos testificar da nossa fé. Podemos produzir conteúdos com a palavra de Deus. Rádio, televisão, internet. Tudo nos é liberado falar de Jesus. Nós temos muitos privilégios para isso. Mas muitas vezes, embora termos tanta luz, vivemos em trevas. Jesus, inclusive, criticou, né, a cidade de Betsaida, porque embora tenha recebido tanta luz, não provou, não gozou dos milagres. Negligenciou os milagres. Como no caso lá em Cafarnaum, como também em Nazaré. Cidades em que experimentaram poderosamente da pregação, do ensino dos milagres de Jesus, porém negligenciaram isso, rejeitaram isso. E esse é o nosso maior dilema. É quando diante de tanta luz, há tanta trevas. Diante de tanta pregação, há um coração fechado, bloqueado para a mensagem do evangelho. E essa é a prova de que a única maneira, de fato, de haver uma mudança de mente, de coração, é um lavar regenerador pela palavra, é uma circuncisão no coração. É um novo nascimento. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus. Evangelizar o ímpio é muito difícil. Evangelizar é uma tarefa desafiadora. Por quê? Porque há um bloqueio. Muitas pessoas estão bloqueadas. Porque elas dizem, minha avó, meu tio, minha mãe, ou um parente, um amigo é evangélico, é crente. Eu creio em Deus. Eles se bloqueiam, eles se fecham. Eles não aceitam, eles não permitem que a mensagem entre. Por quê? Porque diante de tanta luz, eles já se fecharam. E eles não querem muitas vezes que nós venhamos impor as nossas crenças, nossos valores, nossos princípios, a verdade que pregamos, que eles acham que é uma imposição a eles. Então muita gente se bloqueia. Mas isso é o quê? É muita luz sendo propagada. Porém há uma rejeição deliberada do evangelho. E grande será o juízo para aqueles que, diante de tanta luz, vivem ou mesmo deliberadamente escolhem estar em trevas. Quinto lugar. Era casado. Pedro era casado. Né? A prova disso é que a sogra de Pedro, né, morava com ele. A sogra de Pedro morava com ele. Né? Isso é curioso porque Pedro ele é considerado, né, pela Igreja Católica o primeiro bispo universal da Igreja. Né? O primeiro Papa. Porém, se ele era, né, Papa, a pergunta que eu faço é por que o clérigo, né, católico, ele adota, ou mesmo ele optou pelo celibato, por serem celibatários, por não casarem. É um pouco contraditório isso, se Pedro era casado, né? Fica aí a minha interrogação. E Pedro, ele era aqui, provavelmente o mais velho, né, discípulo de Jesus, né? Nasceu em Betsaida, no entanto depois casou-se, foi morar em Cafarnaum, né? Inclusive numa fala do livro do Papa Bento XVI sobre o assunto, ele diz o seguinte: escavações arqueológicas recentes levaram à descoberta sob o pavimento de mosaico octogonal de uma pequena igreja bizantina, dos vestígios de uma igreja mais antiga construída sobre as ruínas dessa casa, como atestam gráficos com invocações a Pedro. A casa que provavelmente Pedro morou, até hoje, inclusive lá em Jerusalém, é uma igreja, né? Um espaço, desde o primeiro século é assim, lá uma igreja. Isso em Cafarnaum. Então a Bíblia ela não diz, por exemplo, também, se Pedro ele teve filhos.
A Bíblia não diz se ele teve filhos, mas é uma grande possibilidade, né? E Pedro, ele era casado, né? Provavelmente era pai, né? Só que o que eu acho mais curioso do fato de Pedro ser casado é que na casa de Pedro existiam hóspedes permanentes. Existiam hóspedes permanentes. Por exemplo, morava com Pedro a sua sogra, morava com Pedro o seu irmão André, e passou a morar com Pedro por 3 anos e 6 meses Jesus. Então a casa de Pedro, e se Pedro tinha filhos, então imagine como que era essa casa. Era uma superlotação. Se nós pensarmos que o texto, por exemplo, nós já pregamos aqui, Marcos capítulo 2, quando Jesus realiza aquele milagre, né, do paralítico que foi descido lá por cordas, destelharam a casa a qual Jesus estava, ou seja, a casa de Pedro, era a casa de Pedro ali. Destelharam a casa, introduziram um paralítico na presença de Jesus. Uma multidão estava à porta da casa. Então imagina, toda essa logística da família de Pedro, né? Essa realidade da vida de Pedro, e pelo fato de Pedro ser casado. Então alguém pensa assim, casamento e ministério que são opostos, ou são inimigos. Só que quando eu olho para a vida de Pedro, eu não vejo esse problema, né? Eu não vejo essa dificuldade, né? Há quem acha que existe essa dificuldade, né, em unir essas duas coisas. Só que o casamento, pelo contrário, eu vejo que é um suporte para o ministério. E vou até dizer mais. O casamento, a família é o primeiro ministério. E é o principal ministério. Né? É o principal ministério. Quando nós lemos aquilo que Paulo escreveu lá em Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5, ele ainda diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Isso é Pedro falando. Aliás, isso é Paulo falando. E aqui eu vejo que a vida do casal, né, a vida familiar, ela vem antes das responsabilidades ministeriais. Quando Paulo escreve isso, ele está colocando isso como uma prioridade. Ele está colocando isso como uma estaca, uma coluna, um fundamento irrevogável para a vida daquele que exerce o ministério. E numa lista de prioridades, eu penso que existem 5 prioridades na vida daquele que é vocacionado, né? Daquele que exerce o ministério, da vida do cristão. Primeiro, é Deus. Segundo, é o próprio indivíduo. Porque se você não ama Deus, em primeiro lugar, não tem Deus como sua prioridade, e não tem você em segundo lugar como sua prioridade, você não vai colocar ninguém mais como prioridade. Se você sacrificar a si mesmo, você não tem capacidade de administrar as demais responsabilidades. Então é Deus, você mesmo, o próprio indivíduo, a família, porque se você não estiver bem consigo mesmo, você também não vai cuidar bem da sua família. O emprego, né, a profissão que a pessoa exerce. E por fim a igreja, por fim o ministério. Isso eu estou pensando naqueles que exercem um trabalho, né, que não são, no caso, integrais da obra de Deus, mas mesmo assim a igreja entra em último plano nesse quesito, em uma escala de prioridades em outro lugar. Por quê? Porque tem muitos obreiros que colocaram e colocam, né, o ministério, a igreja em primeiro lugar, só que às vezes eles até estão achando que estão honrando a Deus com isso, só que por causa de fazerem isso, muitas vezes estão perdendo não só a sua família, como o ministério. Perdem a família e perdem a igreja, perdem o ministério. Por causa de colocarem coisas o quê? Em segundo plano. A gente sabe que existe muita gente que faz isso. Coloca a igreja em primeiro lugar, o cargo em primeiro lugar, as atribuições ministeriais em primeiro lugar. E em segundo lugar a família, os filhos, até mesmo o trabalho secular que realize. E achando que estão honrando a Deus com isso. Só que o primeiro ministério é a sua família. Se você não governa bem a sua casa, você não é digno do ministério. Se você não cuida bem da sua casa, de disciplinar seus filhos, de cuidar da sua esposa, né? Porque o dever da esposa é para com o marido para com a esposa. Isso é Paulo quem escreve. Se isso não está bem resolvido, você não está apto para cuidar da obra de Deus. Para cuidar da igreja de Deus. E o apóstolo Pedro,
né? Ele tinha autoridade para falar disso. Ele falou sobre isso na sua carta, por exemplo, primeira de Pedro. E ele tinha autoridade para falar disso, porque ele viveu sobre essa realidade, ele viveu sobre esse fundamento. E aqui fica essa dica para todos aqueles que são obreiros. Dá uma olhada aí na sua casa. Como é que tá a sua casa? Tá tendo tempo para os seus filhos? Como andam seus filhos? Como anda a educação deles? Você tá dando conta dos seus filhos? Eu conheço exemplos de pastores, que hoje já não são mais pastores, que a esposa já arrumou outro homem, né? Traiu, inclusive. Os filhos desviados do caminho do Senhor, gravidezes indesejadas, outros que entram em drogas. Exemplos terríveis. Aí eu penso assim, como que esse cara era pastor e a casa dele estava em ruínas? Quer dizer, alguma coisa tá errada aí. Alguma coisa tá errada. O zelo, em primeiro lugar, é com a família. E isso é uma questão de consciência. Isso é uma questão de consciência. Eu tenho que saber entender. Eu tô dando conta da minha casa para dar conta da obra de Deus? Se eu não tô dando conta da minha casa, eu não posso dar conta da obra de Deus. E vou dizer mais. A família do pastor, porque é fato que pastor, esposa de pastor, filho de pastor, tem que ter costa de crocodilo. Tem que ter pele de crocodilo. E tem que estar pronto para apanhar. Só que o exemplo é difícil para aquele que prega, para aquele que ensina, que está na frente da obra de Deus. Ele pregar e ensinar uma coisa que nem na sua própria na sua própria casa ele exerce autoridade. Muitas vezes tem líderes que querem pôr um jugo sobre as irmãs, os irmãos, os liderados da igreja, mas que eles não conseguem liderar a própria casa, a própria família. Os filhos estão em desordem, em disciplina, em desacordo com aquilo que o pai prega em cima do púlpito. Então é difícil. Eu preciso fazer um autoexame. Fica essa palavra aqui para todos aqueles que ocupam um cargo, né, pastoral aí. Sexto lugar, era pescador. Pedro era o quê? Era pescador. Pedro, ele era pescador o quê? Nos lagos de Genezaré, ou no lago de Genezaré. Né? Havia ali uma espécie de sociedade, né? Uma empresa entre os filhos de Zebedeu e os filhos de Barjones, né? Os filhos do pai de Simão e de André. E um pescador daqueles dias vivia uma vida econômica razoável. Tinha uma vida econômica razoável. E Pedro era pescador de peixes, né? Porém, Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um alvo. E o alvo de Jesus era torná-lo pescador de homens. Torná-lo pescador de homens. Então Pedro, ele entendia de mar, ele entendia de instrumentos de pesca, ele entendia de barco, ele entendia de peixe, de isca, mas Jesus queria transformá-lo em especialista, né? Entendido em pecadores, entendido de salvação, de vida eterna, de reino de Deus. Esse é o objetivo de Jesus. Inclusive, lá, o texto que já ministrei aqui com vocês, Marcos capítulo 1, versos 16 a 20, no verso 16 diz que André e Simão estavam lançando as redes. E João e Tiago estavam consertando as redes, quando Jesus chamou eles para serem discípulos. E isso é importante, porque Jesus, né, o próprio Deus, quando ele chama alguém que está movimentado, que está trabalhando, que está envolvido com alguma coisa. Ele não chama desocupado. Por exemplo, Deus, ele chamou Moisés quando ele pastoreava as ovelhas do sogro Jetro. Deus, ele chamou Gideão quando ele malhava trigo no lagar. Chamou Eliseu quando ele cuidava lá da 12ª junta de boi. Ele chamou Ezequiel quando ele estava às margens, né, do rio Quebar, com 30 anos de idade, né, lá na Babilônia. Chamou eles para o trabalho. Assim ele faz nos dias atuais. Ele chama pessoas para o serviço. Muitas vezes ele vai tirar pessoas da sua realidade, da sua profissão, para torná-los eles integrais da sua obra. Como também ele pode usar a pessoa na própria profissão que ela está, para exercer influência de dentro do sistema. Ele pode chamar pessoas para sair do sistema, como pode usar pessoas dentro do sistema para influenciá-lo. Tem muita gente que será usado como advogado, como engenheiro, como juiz, como pedagogo, como professor, exercendo como a sua função como jogador de futebol, como empresário. Deus vai usar pessoas, vocacionar pessoas dentro das suas profissões para exercer um ministério, para exercer um trabalho. Só que tem outros que ele vai tirar.
né? E vai delegar. Pedro era pescador, mas o alvo de Jesus foi transformar o quê? Em pescador de homens. Inclusive, a primeira grande pescaria de Pedro foi em Atos capítulo 2, em que 3.000 pessoas se renderam a Cristo. A primeira mensagem. No primeira mensagem, quando ele lançou as redes, ele já pescou ali 3.000 homens para Cristo. Quer dizer, Jesus transformou ele. Inclusive, existe no livro Uma Igreja com Propósitos, do Rick Warren, quando fala-se sobre plantação de igrejas, usa-se muito a ideia do pescador. Porque o pescador, ele tem que ter um conhecimento dos peixes. Não são as mesmas espécies, não são as mesmas iscas que nós usamos para pescar os peixes. O pescador, ele tem que ter uma sabedoria para pescar. Tem um horário certo, tem tudo, tem a isca certa para cada peixe. E a pregação do evangelho é a mesma coisa. Você tem que entender cada contexto, cada pessoa, cada linguagem, tudo tem a ver. Jesus transformou Pedro num pescador de homens. 7, era sincero, medroso, impulsivo, decidido e honesto. Pedro, ele era, ele é um símbolo do discípulo que oscila, né, entre o certo e o errado. E a verdade é que existe um pouco de Pedro em cada discípulo de Jesus, cada daqueles que seguem a Jesus. E Pedro, ele era aquele personagem que falava a coisa certa na hora errada, a coisa errada na hora certa. Ele era aquele personagem que ele com as suas atitudes, ele mostrava muito daquilo que estava cheio o seu coração. Com as suas atitudes, ele mostrava muito daquilo que estava cheio o seu coração. E até mesmo em muitas ocasiões, né, a ânsia de Pedro era fazer a coisa certa. Né, era fazer o bem. Só que, né, acabava em uma tragédia, né? Uma tragédia não planejada. Às vezes até eu penso que as motivações eram corretas, né? Porém, eram mal administradas. Só que Jesus, ele, apesar dessa personalidade forte que Pedro tinha, né, né, e por ter causado tantos maus entendidos para Pedro, Pedro viveu experiências que nenhum outro discípulo viveu. E Jesus não subestimou a Pedro por conta de sua personalidade. Pelo contrário, Jesus usou a Pedro, levantou a Pedro e usou a Pedro com a personalidade que ele tinha. Jesus corrigiu e aparou as arestas daquilo que estava errado em Pedro, mas ele usou Pedro exatamente como Pedro era. Caráter, ele deve ser transformado e ele será transformado pelo próprio Cristo, pela pessoa do Espírito Santo, pela palavra de Deus na vida do discípulo. Porém, a nossa personalidade, que tem a ver com as nossas idiosincrasias, com as nossas características, que tem a ver com aquilo que a gente é, né? Isso talvez ele não vai mudar, mas ele vai usar isso para a sua glória, para o seu louvor. Um fala alto, outro fala baixo. Um é expressivo na forma de falar, outro não é. Um é comunicativo demais, outro é introvertido. Cada um tem a sua personalidade. E Jesus vai pegar tudo isso daí e vai usar para a sua glória, para o seu louvor. Foi o caso que ele fez com Pedro. Foi o que ele fez com Pedro. Jesus não subestima ninguém por conta da sua personalidade. Alguém pensa que isso é um impeditivo. Alguém acha que isso é uma barreira. Não! Seja você mesmo. Seja você mesmo. Jesus vai usar você exatamente como você é. Inclusive, ele não te chamou para ser outro a não ser você mesmo. Se ele quisesse que você fosse outro, você seria outro. Não, ele já te fez sabendo quem você é, conhecendo você, sabendo das suas limitações, sabendo da sua personalidade. Isso está entranhado, inclusive, personalidade. Um neurocientista diz que a nossa personalidade ela está impregnada no nosso DNA. É por isso que não tem como nós nos desfazermos da nossa personalidade. Caráter deve e pode ser transformado e mudado. Porém, personalidade tem a ver com o nosso DNA. Se o cara é introvertido, ele é introvertido. Se a pessoa é extrovertida, ela é extrovertida. Isso tem a ver com o nosso DNA. Há fatores químicos que determinam a nossa personalidade. E Jesus vai usar exatamente quem nós somos, do jeito que a gente é, da maneira que a gente é, para a sua glória, para o seu louvor. Por isso que nós não precisamos ficar preocupados, amedrontados com as situações. 8º. Era o líder dos discípulos, dos apóstolos e da igreja primitiva. Pedro era o líder, né? O próprio Papa Bento XVI, escrevendo sobre isso, estou citando e vou citar muito Papa Bento XVI, porque ele escreveu um livro, inclusive, na próxima vez eu mostrarei para vocês, sobre os apóstolos, e eu extraí aquilo que era pertinente para nós, né?
do que ele escreveu, e ele diz o seguinte: muitos sinais indicam o desejo de Cristo de dar a Pedro um destaque especial no colégio apostólico. Em Cafarnaum, o mestre entra na casa de Pedro. Quando a multidão se comprime ao redor deles, às margens do lago de Genezaré, ao ver 2 barcos parados, Jesus escolhe de Simão. Quando em certas ocasiões Jesus leva consigo só 3 discípulos, Pedro é sempre lembrado como o primeiro do grupo, como na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e durante a agonia no jardim do Getsêmani. E ainda, os coletores do imposto para o templo se dirigiam a Pedro, e o mestre paga para si e por Pedro somente. São os pés de Pedro que Jesus lava em primeiro lugar na última ceia, e apenas para Pedro ele reza ou ora, né, para que a sua fé não desfaleça e ele possa confirmar os outros discípulos na fé, né? Então Pedro ele foi escolhido para ser o líder, né, daqueles que Jesus escolheu, daqueles que Jesus chamou, daqueles que Jesus nomeou, né? O curioso é que se nós fôssemos olhar para os atributos de Pedro, olhar para Pedro, pensar 2 vezes, 3, 4, 5 vezes, nós jamais escolheríamos Pedro para ser o líder. Nós jamais escolheríamos Pedro para ser o líder dos discípulos, o líder dos apóstolos e o líder da igreja. E aí é que nós encontramos o que é a beleza do evangelho. Porque Jesus olha para Pedro em primeiro lugar e diz: Pedro, você, Simão, você vai ser chamado Pedro, vai ser chamado rocha, vai ser chamado pedra, fragmento de pedra. Você vai ser quem eu tenho um desígnio, um propósito, um fim a realizar. Isso que Jesus faz. Ele pega quem não é, quem não pode, quem não tem nem atributo para ser e torna ele alguma coisa, né? Essa é a beleza do evangelho. Em 9º lugar e último, negou o mestre, errou, mas se arrependeu, se levantou e honrou a Jesus na sua morte. Papa Bento escreveu, né, que a escola da fé não é uma marcha triunfal, mas uma jornada marcada diariamente pelo sofrimento e pelo amor, pelas provações e pela fidelidade. Pedro, que havia prometido fidelidade absoluta, conhece a amargura e a humilhação da negação. O homem arrogante aprende a difícil lição da humildade. Pedro também deve aprender que é fraco e que precisa de perdão. Quando finalmente a sua atitude muda e ele compreende a verdade do seu fraco coração de pecador que crê, prorrompe num pranto de arrependimento libertador. Depois desse pranto, ele está finalmente pronto para a sua missão. Numa manhã de primavera, essa missão lhe será confiada pelo ressuscitado. O encontro se realiza às margens do lago de Tiberíades. E é o evangelista João que registra o diálogo entre Jesus e Pedro nessa circunstância. Temos nesse registro um jogo de verbos muito significativo. Em grego, o verbo philéu exprime amor da amizade. Terno, mas não onibrangente. Ao passo que o verbo agapão, né, o agapau, significa amor sem reservas, total e incondicional. Jesus pergunta a Pedro a primeira vez: Simão, tu me amas? Agaspa-me. Com esse amor total e incondicional? Antes da experiência da traição, o apóstolo certamente teria dito: eu te amo. Agapõe-se incondicionalmente. Agora que conheceu a amarga tristeza da infidelidade, o drama da própria fraqueza, diz com humildade: Senhor, tu sabes que te amo. Filou-se. Isto é, eu te amo com o meu pobre coração humano. Cristo insiste: Simão, tu me amas com este amor total que eu quero? E Pedro repete a resposta do seu humilde amor humano: Kyrie, filou-se. Senhor, eu te amo como sei amar. Na primeira vez, Jesus disse a Simão somente: fileis-me. Tu me amas? Simão compreende que esse seu pobre amor é suficiente para Jesus, o único de que é capaz. E, no entanto, se entristece porque Jesus lhe fez 3 vezes a mesma pergunta. Por isso responde: Senhor, tu sabes que te amo. Filou-se. Isso quer dizer que Jesus se pôs no mesmo nível de Pedro, em vez de Pedro adaptar-se a Jesus. É exatamente essa adaptação divina que dá esperança ao discípulo que conheceu o sofrimento da infidelidade.
Isso é um dos textos mais belos de toda a Escritura. Pedro, antes da traição, antes da queda, diz que iria até as últimas consequências por conta de Jesus. Mas ele cai, ele nega 3 vezes a Jesus. Mas depois de amargar, depois de entender que ele não era quem ele achava que ele era, depois de ele perceber que ele era arrogante, depois de ele perceber que ele não tinha credibilidade, ele tinha poder para sustentar as suas palavras, porque a verdade é que o único discípulo, o único apóstolo de Jesus que não abandona Jesus desde o momento de Jesus ser preso até a sua crucificação é o apóstolo João. É o apóstolo João. Todos os demais foram embora, foram dispersos. Inclusive Pedro, que caminhava de longe e que depois negou a Jesus. O único que ficou com Jesus todo o processo foi João. Foi João. Agora você pega Pedro, lá na sua carta, inclusive ele vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que seu Deus vos exalte. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que ele está dizendo. Ele ainda diz: a soberba precede a queda. Ele mesmo diz que a arrogância, o orgulho atrapalha o relacionamento com Deus. E ele sabia o que era isso. Ele era esse homem, cheio de si mesmo. Inclusive eu falei aqui em outra oportunidade, né? Eu acredito que num dos podcasts que eu gravei com o presbítero Gediel, isso está até gravado aqui, uma frase de Joyce Meyer, que ela diz: o homem orgulhoso é cheio de si. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. Quer dizer, Pedro, no seu orgulho, na sua soberba, caiu, porque a soberba precede a queda. Mas quando ele se tornou humilde, e Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele não teve coragem de dizer para Jesus: olha, eu não tenho condições de dizer que te amo com amor incondicional, porque as palavras para amor no grego são muito mais sofisticadas do que no português. Existem pelo menos 4 palavras para amor no grego, né? Storge, philos, eros e ágape, né? O amor que Jesus queria de Pedro era um amor ágape, um amor incondicional, um amor sacrificial. Mas Pedro, sabendo quem ele era e da sua inconstância, ele disse para Jesus: não, eu não tenho esse amor incondicional para lhe dar, porque eu vou pecar, eu vou ser infiel, eu vou errar, eu vou falhar. E Jesus então olha para ele e fala assim: então me dê esse amor que você tem. Esse amor fraco, inconstante, insuficiente que você tem é suficiente para mim. Esse é o evangelho que nós pregamos. É por isso que lá em 1 João, né, 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor que nós oferecemos para Jesus é um amor vacilante, é um amor inconstante, é um amor que erra e que peca o tempo inteiro, mas a graça de Deus nos basta, o favor de Deus, a misericórdia de Deus nos basta. Se Deus dependesse de um amor sacrificial da nossa parte, para que esse amor pudesse ser devolvido, nós jamais provaríamos o amor de Deus, mas é por causa desse amor incondicional de Deus para conosco que nós podemos provar do amor de Deus. Podemos amá-lo em correspondência. E Jesus aqui ele já havia dito, né, que os seus discípulos eles seriam perseguidos e mortos. Veja bem, Pedro ele errou, ele vacilou, mas ele se arrependeu. Ele foi levantado, porque o cair é do homem, levantar de Deus. E depois que Cristo ele morreu e ressuscitou, ele se reencontrou com Pedro. E no final do diálogo ele disse, lá em João 21, 18 e 19: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas porém fores velho, e estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro deveria seguir a Jesus. A partir desse diálogo, subentende-se Pedro foi martirizado, né? Mas a Bíblia não fala nada sobre como ocorreu a sua morte, porque esse texto mostra como seria a morte de Pedro e que a morte dele glorificaria a Jesus. A tradição cristã antiga, ela relata que, repetidas vezes, que ele morreu em Roma, né, durante a perseguição encabeçada por Nero, possivelmente em 65 d.C. E Egésipo diz que Nero ele procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro, né, com muita insistência, para que ele fugisse da cidade.
Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar, né, ao portão da cidade, ele viu o Senhor Jesus vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu dizendo: Estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o Senhor. Então Pedro, ele encerra, né, a sua breve vida terrena, glorificando a Jesus e deixando um grande legado de fé à Igreja de Cristo. Um discípulo que não era ninguém, não era nada, pescador comum da Galileia, como muitos pescadores existiram nos dias de Pedro, mas que a partir do seu encontro com Jesus, a partir do fato que ele teve encontro com Jesus e recebeu de Jesus uma designação, propósito, ele passa a glorificar a Jesus em tudo, inclusive na sua morte. Porque a verdade é que a razão da nossa existência é Jesus. Jesus é a razão da nossa existência. A nossa história só tem um final feliz se Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus foi o Senhor da vida de Pedro. Jesus deve ser o Senhor da nossa vida. A nossa biografia, a nossa história de vida está sendo escrita. Ela está sendo escrita enquanto estamos vivendo. E na nossa lápide deve ser lembrado, né? Deve ser marcado que alguém, aqui estava um servo fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente piedoso, alguém que amou a Jesus, alguém que se dedicou pela obra de Deus, alguém que foi um bom pai, alguém que foi uma boa mãe, foi um bom marido, boa esposa, alguém que foi a imagem de Cristo na terra. Isso deve ser dito sobre nós. Essa deve ser a nossa história, essa deve ser a nossa biografia. Que nós possamos refletir Cristo na nossa vida. Que Cristo venha a ser a razão da nossa vida. Venha a ser o Senhor da nossa vida. Da mesma maneira que como Jesus foi o Senhor da vida de Pedro. Pedro se tornou esse grande homem de Deus por causa de Cristo. Nós venhamos a ser. Nós vamos estar no próximo vídeo, né? Não vou nem falar na próxima semana, no próximo vídeo que será lançado aqui no nosso canal, nós iremos falar sobre mais um personagem, né? O próximo personagem aí na nossa lista aqui será Tiago. Porém, provavelmente eu não vou falar de Tiago, vou falar de André. Mas vamos ver como será daqui até lá, né? Tudo é possível, tudo é possível. Mas seguindo a lista aqui será Tiago. Mas provavelmente falarei sobre André. Mas que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Que vocês compartilhem. O vídeo ficou longo, mas é um conteúdo que leva muito tempo pra gente preparar e eu não vou deixar de passar nada. Se você chegou até o final aqui é porque você está interessado. Alguém pensa, é um vídeo muito grande, cansativo, dá sono. Não, o canal Palavra Viva é para quem quer realmente aprender a Palavra de Deus. Esse é o meu objetivo aqui. É pregar a Palavra de Deus. Se você chegou até aqui é porque você realmente está interessado em aprender mais de Jesus, da sua palavra. Deus abençoe vocês e até a próxima vez.